E pessoal, a gente vai falar de um assunto não muito legal. Infelizmente eu falo isso com muita dor no coração. A gente perdeu aí o nosso Jason Frank, o cara que interpretou o eterno, emblemático, o Ranger mais poderoso, Tommy Oliver, o Ranger Verde. Infelizmente, a gente que é fã, a gente que é nerd e o mundo, né? Quem gosta de coisa boa, perdeu esse emblema, esse ícone dos Power Rangers. Mas fica comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Fala, man, tranquilo, Natana na área. E sim, pra quem tá estranhando a voz, eu tô rouco, tá? E inclusive deve ter prejudicado até alguns vídeos, porque acho que eu fiquei um dia sem lançar vídeo aqui no canal, porque literalmente eu tava sem voz. Não tem como gravar o vídeo sem voz pra mandar pra vocês, né? Então acho que nesse dia só saiu um short. Só que eu tô me cuidando, né? Tô tomando meus cuidados, tomando a vitamina Z. Mas eu tô me cuidando, tô tomando meus cuidados, tomando aquela vitamina Czinha, aquele suco de limão com alho, que é horrível. E aos poucos a voz vai voltando e a gente tá aqui pra trazer conteúdo pra vocês, né? Fiquei um tempo parado, tendo que repousar até que a voz voltasse, para que vocês conseguissem me ouvir, pelo menos, né? Então estamos aqui de volta, mas infelizmente, nesse processo de recuperação, eu recebi uma notícia que queria trazer para vocês aqui, que eu fiquei surpreso, na verdade. Eu acho até interessante porque os algoritmos do Google, do YouTube, do Instagram, não me mostraram isso na hora. Faz praticamente, eu tô gravando esse vídeo dia 1 de dezembro, isso aconteceu dia 20 de novembro, e eu tava lá fuçando no Instagram, tava vendo minhas coisas, pesquisando pautas para falar com vocês, né? Sobre filmes, sobre quadrinhos e tal, quando de repente surge essa notícia. Jason Frank morreu. O mundo sem Jason Frank. Como assim Jason Frank morreu? O cara saudável, o cara bem, tava lá. Tudo bem que ele não é tão atuante como o ator, né? Ele tá trabalhando mais como vendedor de itens esportivos, trabalha com luta, né, no comércio que envolve a luta. Mas como assim esse cara morreu? E assim, não só a notícia foi uma bomba pra mim, mas assim, o real motivo dessa notícia que eu vim ver dia 30 no portal Vício. Eu tava fuçando, curioso pra saber o que tava acontecendo, e dia 30 eu vim saber o motivo do que aconteceu, e assim, é de doer o coração. Infelizmente a gente perdeu o nosso querido, nosso eterno Tommy Oliver. Antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou pedir para vocês ficarem inscritos aqui no canal, porque mesmo a gente se recuperando, a gente tá tentando trazer sempre conteúdo para vocês. Então vale a pena você ficar por dentro aqui no canal, tá certo? Ficar inscrito com o sininho ativado. E se você gostar dos nossos vídeos, sempre lembra de deixar o like, que nos ajuda muito, tá certo? Vamos lá. Jason Frank se tornou mundialmente famoso depois de ter interpretado Tommy Oliver na série Mighty Morphin de Power Rangers. O personagem teve a segunda maior participação da franquia desde a sua origem, lá em 1993. Ao total, Jason Frank reprisou seu papel de Ranger em 6 séries distintas, tendo vestido uniforme de 4 cores diferentes: o Power Ranger verde, o Ranger branco, Ranger vermelho e o eterno Ranger preto, que na minha opinião é um dos mais bonitos. Fica ali brigando entre o Ranger verde, o primeiro do Tommy, e o Ranger preto. Isso fez com que Tommy Oliver fosse o personagem que mais apareceu nas franquias de Power Rangers. Para quem é mais velho, chegando lá nos seus 40, 45 anos, vai entender que Power Rangers na verdade é uma releitura da série japonesa chamada Super Sentai. Basicamente, a maioria das gravações que foram feitas, inclusive naquela época, lá em 1900 e pouco, eram da série japonesa. A série americana, ela mostrava basicamente as partes onde os personagens sem capacete, sem uniforme. Então a gente via o dia a dia da Alameda dos Anjos com os personagens, mas toda vez que eles se transformavam, basicamente a gente tinha as filmagens da série japonesa. Agora você aí de casa, quem não lembra daqueles episódios comemorativos do Power Rangers? Cara, aquele episódio dos Rangers vermelhos, meu filho, aquilo ali é coisa de cinema. Eu parei, eu reprisei na internet. Quando chegou a internet, eu assisti umas 10, 15 vezes aquele episódio. Depois, cara, a gente teve a confirmação que ia ter um aniversário de 20 anos do Power Rangers, que ia ser mostrado na série Mega Force. E depois teve aquele especial de aniversário de 25 anos, cara, de Ninja Steel. Meu filho, que especial foi aquele? Você vê um exército de Power Rangers e o
Tommy na frente. Cara, aquele cara vestido de Power Ranger verde é pra você ficar de queixo caído. Agora a gente sabe que Power Rangers é aquilo, né? É aquela galhofa, é sempre um monstro gigante no final, é explosãozinha saindo do peito. Não é nada muito profundo, né? Como tentam mostrar nos filmes, como tentam mostrar nos quadrinhos. Só que aquilo ali meio que acende a chama da criança na gente. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha tanto carinho pelos personagens que interpretaram. Eu acredito que no Japão não deva ter tanta afinidade com os personagens quanto teve na série americana. Porque foi uma questão mundial. Esses atores, essas atrizes que fizeram personagens, que fizeram Rangers, eles estão vira e mexe em qualquer evento de personagem, eles estão levando lá o seu capacete, estão fazendo hora de mofar, estão fazendo uma besteirinha para sempre relembrar que fizeram parte dessa história. Quem não lembra, aqui no Brasil, por exemplo, o Danilo Gentili entrevistando o personagem que fez o Ranger Preto. A gente sabe que o Tommy, é mais fácil chamar ele de Tommy do que de Jason Frank, mas o Jason Frank, o ator, né, ele tinha a sua vida secular voltada para as artes marciais. Ele foi lutador de MMA, tinha seu comércio, sua marca de artigos para luta, né? Vivia em torno desse comércio de luta, mas era uma pessoa normal. O Jason Frank era faixa preta em karatê, faixa roxa em jiu-jitsu, além de praticar wrestling, kickbox e boxe. Segundo o site da academia que o Jason Frank frequentava, ele chegava a treinar 8 horas por dia e ensinava karatê para crianças e adultos. Então, como um atleta comum, a prática do esporte era uma coisa cotidiana, era corriqueira para ele. Agora o que me intriga é o que estava acontecendo com um cara de 49 anos. Para você ter ideia, ele era mais velho que meu pai. É um cara de 49 anos, saudável, atleta, uma carreira assim bem inspiradora, porque tudo bem que ele não foi um ator que ganhou um Oscar, mas o trabalho que ele fez na TV, na série de Power Rangers, eternizou ele para mais de uma geração. Então, o que é que aconteceu com esse cara para ele simplesmente acabar desse jeito? O que foi que aconteceu? Algumas fontes policiais afirmaram que Jason estava com a sua esposa, Tammy Frank, chegaram a fazer o check-in em um hotel no Texas. Infelizmente, a vida conjugal do Jason Frank não estava andando muito bem e ele estava se separando da esposa, estava no momento de transição, né, rumo ao divórcio, em separação com a esposa, e parece que houve uma discussão entre os dois. No meio do hotel, até os funcionários foram chamados para tentar apaziguar a briga, trazer um pouco de calmaria para esse casal. Mas infelizmente parece que foi bem momentânea essa calmaria, e no quarto do hotel, já na madrugada para o dia 19, eles discutiram novamente, e essa discussão culminou com o Frank trancando a esposa dele do lado de fora do quarto, e ela, preocupada, acabou chamando a polícia, né? Porque era uma situação muito intensa o que estava acontecendo, uma situação já que era um caso que alguém tinha que intervir, porque os dois já não estavam mais numa situação saudável. Sabe aquele ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é, já tem alguns relatos aí de casamentos bem conturbados entre estrelas de Hollywood e personagens famosos. O caso aí do Johnny Depp, que inclusive vai ter vídeo do canal da atualização desse caso de tribunal aí entre o Johnny Depp e a Amber Heard. Mas tem situações, principalmente na separação, que são bem delicadas, e dependendo do caso, realmente tem que ser chamada um agente terceiro, um outro, para poder intervir, para não dar uma tragédia. E foi exatamente o que a Tammy Frank tentou fazer, que era chamar as autoridades policiais para tentar abrir o quarto, né, para ver o que estava acontecendo. E por volta das 5 da manhã, eles encontraram o Jason Frank enforcado no quarto, e assim, é uma situação bem chocante pra gente. Eu queria que vocês participassem desse vídeo aqui também, não é só uma notícia triste que eu quero passar, mas eu queria que vocês comentassem para até enaltecer o trabalho, né, o legado do Jason Frank nas nossas vidas. Comentassem aqui qual foi a marca que Jason Frank, interpretando ou Tommy como Ranger verde, branco, vermelho, preto, qual foi a marca que esse personagem, esse ator conseguiu trazer, vivendo esse personagem, para a vida de vocês? Comentem aqui que a gente vai crescer essa comunidade, vamos conversar sobre isso.
Assim, a notícia é muito triste porque, além de deixar uma legião gigante de fãs completamente sem palavras para descrever o que aconteceu, o ator ele deixa a mulher, né, que agora seria ex-mulher, mas agora virou viúva, e 4 filhos. Então, uma família foi destruída e muito provavelmente por uma questão emocional mal trabalhada, e não cabe a ninguém julgar, certo? Não cabe ninguém julgar se o que foi que aconteceu, porque vai saber que demônios esse cara enfrentava na cabeça dele. A gente tem várias situações de pessoas também brilhantes, atores, como o Robbie Williams, que foi uma despedida assim, completamente também sem palavras para descrever. O cantor de Linkin Park também foi uma surpresa para mim, quando ele foi embora. Cara, como é que uma pessoa tão incrível simplesmente sofre tanto e a gente nem imagina, né? Então isso também se reflete para o Jason Frank. Eu acho que não cabe ninguém julgar. Primeiro, respeitar a família, tá? Respeitar a família que tá passando por um momento que eu nem imagino como seja. Mandem, se forem compartilhar alguma coisa, compartilhem com mensagens positivas, compartilhem com, literalmente, homenagens feitas ao ator e não julguem o que foi que aconteceu. Não cabe a gente julgar. Para quem acredita num julgamento final, divino, que vai acontecer, enfim, isso aí cabe para outro plano, é outra situação, tá certo? O que a gente está tentando trazer aqui é como foi incrível e que triste ter que se despedir dessa forma de uma pessoa tão incrível. Mas a vida é feita dessas coisas e o vídeo hoje foi esse. Não é um vídeo muito feliz, apesar da minha fragilidade da garganta, eu fico muito triste de ter que falar essas coisas para vocês. Quando forem comentar aqui, comenta também qual Ranger interpretado pelo Jason Frank que você mais gostou, qual que marcou mais a sua história. Eu já vou deixar aqui o meu comentário, até porque eu tenho muita afinidade com o Power Ranger preto, né? E quando eu vi Tommy Oliver com aquele Dino Force, cara, que ele faz assim tal e se transforma naquele Ranger preto, eu acho que foi um dos Power Rangers mais elegantes, né, que ele interpretou, e um dos mais elegantes que eu acho também, muito bonito. Essa é a minha opinião, já deixo aqui, quero que vocês participem comentando aqui também, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like. Para continuar acompanhando nosso conteúdo aqui, fique inscrito no canal com o sininho ativado, tá certo? Conto com a ajuda de vocês e fico por aqui. Vocês fiquem com Deus, vou nessa, fui!